que eu quero defender é que a ideia de separação de corpo e mente que descamba na divisão metafísica entre coisa pensante e coisa extensa, que é a metafísica de René Descartes, dentro de muitos pensadores pós-modernos, e entre eles Bruno Latour, que me perguntaram sobre o Bruno Latour, e eu não dei a resposta adequada, eu só ri. Um camarada falou assim, olha, eu sou da biologia, eu acho, ele falou assim, alguma coisa assim. Eu sou da ciência natural qualquer. Aí ele falou, e tenho estudado o Bruno Latour, e tenho adorado, quer dizer, tenho achado muito interessante. O que você pensa de Bruno Latour? E aí eu respondi. Ele tá me perguntando sobre Bruno Latour. Puta que pariu. Pois bem. A pergunta dele, obviamente, ele não queria me afetar dessa forma. Ele queria realmente alguma resposta, né? E eu não dei a resposta para ele. Foi assim que... foi esse afeto que ele gerou dentro de mim e eu não respondi. Pois bem, para quem não conhece, Bruno Latour é um filósofo, acho que francês, que ele é muito famoso, muito famoso. Ele morreu tem pouco tempo, né? E o Bruno, ele tem... bom, ele é um filósofo muito famoso. Meu Deus do céu, como esse cara é famoso. Ele é muito famoso ele é muito famoso na USP, ele é muito famoso no Brasil todo, ele é muito famoso no mundo inteiro. E ele fala uma coisa que eu falo aqui constantemente, que é um erro você separar Geisteswissenschaften, né, ciências do espírito, e Naturwissenschaften. Isso foi um dos maiores erros de toda a história do pensamento humano. Se separar as duas coisas. E se você pensar direitinho, isso é desdobramento de uma metafísica cartesiana, no sentido de que, ou seja, o problema de Descartes não é exatamente ele dizer que as coisas são objetivas ou que a matemática no mundo ou qualquer coisa assim. O problema de Descartes é ter dado as bases de uma metafísica que, no final das contas, vai dar as bases de cindir a ciência em dois ramos de ciência e que não passa perto. Quer dizer, o problema não é só uma artificial divisão da ciência. O problema é muito mais grave. E como eu sou historiador, e daqui eu parto, isso gerou na historiografia alemã uma tese que é tão absurda, tão absurda, tão absurda, ela é tão absurda, que hoje em dia é difícil você explicar para uma pessoa comum que o que esses caras falavam tinha algum sentido, embora seja absurdo. É tão absurdo que é difícil de entender, entende? É isso que eu estou dizendo. É tão absurdo que chega a ser difícil para as pessoas entenderem. A ideia de que a história, o estudo da história, ele não estuda as coisas que aconteceram no passado ou as coisas que aconteceram no passado com o homem. O estudo da história, na verdade, a função do estudo da história é estudar o desenvolvimento da consciência no tempo. Então, por exemplo, nesse sentido, você não faria muito sentido você estudar a história para saber quando os humanos aprenderam a dominar o ferro, mas sim como a dominância do ferro em certa sociedade causa efeito na consciência das pessoas. Ou seja, como a idade do bronze é diferente da idade do ferro, porque a relação que os sujeitos têm quando estão na idade do bronze é uma, a relação mental, e quando estão na idade do ferro é outra. Ou seja, o objeto da história teria que ser a mente humana e o seu desenvolvimento da história. Isso parece absurdo pra caralho, não parece? Porque é absurdo pra caralho. É completamente absurdo pra caralho. Quer dizer, você poder fazer uma história que seja com esse foco, né? Eu quero estudar o desenvolvimento da consciência. Se é que isso é possível, que ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. Ainda tem isso. O desenvolvimento da consciência da idade do bronze para a idade do ferro pela mudança da utilização e como se não fosse relevante, portanto, descobrir quando. Não, eu quero saber quando. Eu quero saber
quando, por exemplo, uma coisa que é muito interessante mesmo é como, porra, a humanidade descobriu como misturar estanho e cobre, porque você não mistura estanho e cobre em efeito natural. Você tem que jogar aquilo numa água ardente do caralho para esquentar pra caramba, e aí ele se dissolver, depois juntar e ficar com aquela caracterização específica. Como que a humanidade fez isso? Por que alguém teve um plano? Se eu pegar essa pedra aqui e jogar nesse fogo, e pegar essa outra pedra aqui e jogar nesse fogo, e deixar ela. E não é fogo de fazer cozinha, não. Você tem que preparar uma estrutura específica para colocar na quantidade de grau necessário para derreter aquela merda. E por quê? Por que você quer misturar aquilo? Por que você vai gastar tanta energia assim? De onde você tirou? Puta, é de fato. É de fato um negócio meio incrível, é meio alienígenas do passado, tá ligado? De assim, não, a gente não sabe por quê. Porque essa galera meteu esses. Quer dizer, gastou tanta energia para fazer uma coisa que a gente não sabe. Quer dizer, que eles não sabiam, em algum momento eles não sabiam, que isso dava bom. Agora, o que eu tô dizendo para você é o seguinte: ué, não é papel da história tentar descobrir por quê, quando, aonde isso aconteceu? A data, a sociedade, a circunstância, a quantidade de material que permitiu que isso aparecesse aqui e não ali, e etc. Isso não é matéria da história? A matéria da história é só saber quais são os efeitos na consciência? Então, entenda o que eu estou dizendo? A divisão entre Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften é bizarra a esse nível, tá? É bizarra a esse nível. De que você teria que, em certas correntes historiográficas do século XIX, a função da história não era descobrir o que aconteceu, mas descobrir o que deu condição de desenvolvimento para a consciência humana naquele tempo ser aquela consciência. Que você tenha esse foco na história é legítimo. Que você diga que a história é isso, ela só presta quando for isso, ou que a função da história é isso, aí vai pro caralho, né? Aí vai pro caralho, né? Aí vai pro caralho. Entenderam? Tranquilo o que eu tô dizendo? Você ter ou querer dar esse foco, tudo bem. Você dizer que a ciência se limita a isso é patético, é horrível. Aí eu tô dizendo, tô te dando um exemplo do desdobramento. Então, você vai ver isso com uma certa constância. Já havia historiador bom falando que os fatos pouco importam. Aí você tem que concluir, não é um historiador bom, né? É quase como se fosse ouvir um médico dizendo que a saúde humana não importa. Então, não é um médico bom. Um historiador bom falando que os fatos pouco importam, não é um historiador bom. Não é um historiador bom. Não é um historiador bom. Mas veja bem. Então, quando a gente está lá em Bruno Latour, ele vai tentar dizer isso, a mesma coisa que eu estou dizendo, certo? A mesma e precisa coisa que eu estou dizendo. Ou seja, há um erro na história ocidental ao tentar dizer que há as ciências da consciência e as ciências sei lá, das coisas extensas, ou das coisas materiais, ou das coisas como coisas, né? Tem essa divisão também, a divisão entre sujeito e objeto e etc. A gente está dizendo basicamente a mesma coisa, tá? A gente está dizendo basicamente a mesma coisa. Mas aí. Então, mas aí eu concordo com o Luiz. Eu sei onde é que você está querendo chegar. Eu acho que você entende também o que eu quis dizer, né? A gente tem que dizer exatamente isso. Olha, veja bem, veja bem. Eu não quero me perder aqui, mas só, né? Porque esse detalhe é importante. O que eu quero dizer é o seguinte: olha, um cara qualificado pra caralho, um cara muito qualificado fazendo merda é pior do que um cara desqualificado fazendo merda. É isso. Certo? Entendeu o que eu quero dizer? É isso. É isso. É basicamente isso. Quanto melhor o cara for e ele tá fazendo merda, pior, né? Estou fazendo a metáfora lá com o médico que eu acabei de mencionar. Quanto mais qualificado o médico for e o objetivo dele não for curar as pessoas, mas causar dor, mais dor ele vai causar. Certo? Pronto. Por aí eu acho que eu encerro esse tema, né?
Então, assim, grande merda que você é um médico que conhece todos os tecidos e todas as capacidades da relação do sujeito com os seus nervos e tal. Quanto melhor você for, mais você vai ser um pior torturador, né? Então, não adianta nada você ter qualificação e ser um filho da puta, né? Aliás, pior, adianta sim, piora a situação. Tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. Bruno Latour. Então, Bruno Latour basicamente está dizendo uma coisa que eu sempre defendi, isso que não é o primeiro vídeo que eu falo isso. Não é o primeiro vídeo que eu falo isso, não passa perto de ser o primeiro vídeo que eu falo isso. Eu acho que eu devo falar isso há uns 8 anos, mais ou menos. Tô chutando, mas pelo menos uns bons 5 anos para trás eu falo isso. Tem. Então, nesse sentido, eu estou em conexão com o projeto do Bruno. Só que aí vem o Bruno e ele diz: por que a gente tá nesse erro? Aí ele diz: não somos modernos. Por que, Bruno, não somos modernos? Porque esse erro dessa divisão é um erro tipicamente moderno. Essa divisão metafísica cartesiana é tipicamente moderna. A divisão entre o sujeito de um lado e o objeto de outro, que vai gerar na filosofia depois Kant, que vai tentar fazer uma filosofia das condições de possibilidade de conhecimento pela análise do sujeito, né? Em Crítica da Razão Pura é isso, né? Uma analítica do sujeito tentando dar as condições de entendimento, né? Para você falar das condições de entendimento para depois pensar nos objetos, você tem que estar cindido na noção entre sujeito e objeto. E ele vai dizer que isso é um erro moderno, né? Porque ele pega Descartes e ele pega Kant. Mas sabe quem fala a mesma coisa? Que há duas naturezas diferentes? Literalmente o primeiro pensador da filosofia ocidental. Então, assim, me faz ranger os dentes de ódio, essa ideia de que esse problema que a gente está tentando superar é um problema moderno. Isso me faz ranger os dentes de ódio. Tá? Ranger os dentes de ódio. Em Platão, há as coisas do mundo físico perecível e as coisas inteligíveis. A divisão tanto ontológica é que as coisas do mundo do inteligível, por exemplo, a circularidade, elas são eternas. Como elas são do mundo do inteligível, a circularidade, a consciência, já que o círculo é eterno, a consciência, ela é eterna também. O Phaedon é sobre isso, né? Na medida em que a mente chega ao inteligível e o corpo percebe as estruturas, então a mente chega no inteligível, que é eterno, porque ela é da mesma natureza do inteligível e, portanto, ela é eterna. O Phaedon vai mais ou menos por aí, tá? O Phaedon e o Menon. O Phaedon e o Menon, tá? O Menon faz essa coisa do... Puta merda. A mente, ela capta coisas que são eternas, certo? Como eu estou citando aqui a circularidade, mas ele faz matemática na areia. Ele faz um escravo que nunca tinha feito matemática na vida. Ele fala, ele vai guiando o menino, aí o menino chega às conclusões. Ele fala, portanto, não fui eu que criei, né? Foi o menino que chegou, mas o menino nunca tinha visto matemática. Então, o que acontece? Deve ter matemática na estrutura. E aí fica essa questão: por que tem matemática na estrutura? O que é essa coisa que está sempre ali, independente do sujeito, e mesmo um sujeito que não sabe consegue chegar a isso, né? Tem coisas que existem, elas só existem, objetivamente. E aí depois, no Menon, ele faz essas afirmações sobre a estrutura da mente ser separada e ser eterna, dada a sua própria natureza, tá? E onde é que a porra do... Vamos lá. É difícil para mim é difícil. De onde é que o Latour tirou que essa questão é uma questão moderna? É porque a palavra sujeito aparece na modernidade. Gente, façam-me o favor pra caramba, tá? Façam-me. Você pode fazer-me o favor? Você pode fazer-me o favor? É o mito da reminiscência lá
no Menon, né? Então você entra em contato com as coisas porque a mente, você consegue reconhecer a noção de quadrangularidade ou de circularidade, porque de alguma forma a tua mente deve acender uma chama quando ela vê alguma coisa quadrada, ela acende uma chama e lembra da estrutura universal com a qual ela entrou em contato antes de encarnar em vida, né? Essa que é a reflexão que Platão faz. O que eu quero dizer é o seguinte, de onde diabo tiraram que essa noção de diferença elementar, que vai culminar nas palavras sujeito e objeto, é uma coisa que só existe na modernidade. Esse é o mito rei, da pós-modernidade, é o mito rei. A ideia de que porque as palavras objeto e sujeito apareceram no mundo moderno, significa que se pensa sobre essas coisas só no mundo moderno. Não é a partir das conclusões de Descartes. Quer dizer, Descartes não é um homem que surgiu do nada, né? Aliás, isso é inviabilizar o texto de Descartes pelo que ele diz. Quer dizer, a conclusão número 1 é penso, logo existo, e depois ele prova Deus. Como é que é um pensamento moderno? Como é que é um pensamento moderno? Descartes prova Deus. O raciocínio que ele faz veja bem, vou partir do sentido que eu não sei nada. Pelo menos eu sei que eu existo em contato com as coisas. Então, eu sou a coisa cogitante. E eu existo em relação com esse mundo com o qual eu me relaciono. Então, tem coisa cogitante e tem coisa extensa. 10 minutos depois, ele está dizendo, olha, mas para esse mundo todo estar conectado, as regras existirem, Deus. Então, por que a gente não é capaz de entender que Descartes acredita em Deus pelo mesmo motivo que ele está falando de uma dualidade corpo-mente? A dualidade corpo-mente é platônica. Descartes está numa dualidade corpo-mente muito antes, porque ele não superou uma coisa do passado, do que porque ele criou uma coisa nova. É esse que é o problema. Esse que é o problema. Dizer que Descartes ou o mundo moderno criou o eu, vocês estão tudo doido, pô. Ele herdou o problema do passado e não criou uma coisa nova. Então, assim, para mim é completamente irritante, Bruno Latour. É irritante, eu não consigo, eu fico com raiva. Porque, veja, ele está apontando o mesmo problema que eu, só que ele está dizendo que a causa é o pensamento moderno. Nunca na vida. A causa é exatamente que o pensamento moderno... Quer dizer, se ele dissesse assim, não somos modernos, se ele dissesse assim, não somos modernos, porque os pensadores que se acham modernos ainda estão presos à metafísica platônica, aí eu ia falar, agora temos um homem adulto falando na sala. Se você estivesse dizendo, não somos modernos, porque, na verdade, a gente está preso a pensamentos medievais, aí temos um homem na sala. Aí temos um homem de verdade na sala. Se a afirmação é, não somos modernos porque até agora existem crenças da idade do bronze nas pessoas, aí temos um homem na sala. Tá? Aí temos um homem na sala. Se o argumento é, não somos modernos porque a metafísica de Descartes e a metafísica de Kant é uma metafísica dependente de um pensamento antigo da idade do ferro, aí temos um homem na sala. Se dissemos, não somos modernos porque mais de 90% da população brasileira crê em crenças da idade do ferro, aí temos um homem na sala. Tá? Não somos modernos ainda porque parte da nossa visão sobre o que é ciência é um apego a visões extremamente atrasadas, como a ideia de que há uma separação estrutural entre a matéria e o sujeito que dela emerge, como se fossem de naturezas diferentes, e não como se a mente fosse um desdobramento da matéria. Então, se você está ainda achando que a natureza mental criada pelo divino e a natureza material organizada demiurgicamente por um Deus caído, porque você tem uma visão
hebraica do mundo, da Idade do Bronze, aí eu concordo. Aí não somos realmente, não somos modernos. Aí eu concordo. Mas não é isso que o Bruno fala, né? Não é isso que o Bruno fala. Né? Não é isso que o Bruno fala. Então eu passo raiva, né? Eu passo raiva porque é mentira, né? Eu passo raiva porque é mentira. Podia não ser mentira, né? A gente podia não mentir, né? Quer dizer, faz uma hipervalorização do que muda a partir da modernidade, por exemplo, a grande transformação de que agora a gente usa a palavra sujeito e objeto, a grande transformação, né? Grande transformação, que agora a gente usa palavras diferentes. Mas na esteira da evolução de um pensamento da antiguidade clássica, e aí você critica sugerindo que tem uma ruptura onde não tem, né? Uma ruptura aonde não tem. Uma ruptura aonde não tem. Você desvia o foco.